Senhoras e senhores, boa noite. Oferecemos-lhe uma bela exposição, provavelmente educativa, mas certamente aterrorizante, nesse nosso mausoléu do pavor. Nossa casa está cheia de duendes, demônios, gnomos, fadas más e algumas presenças demoníacas. Tudo reunido para o prazer e emoção de vocês no que chamamos a Galeria do Terror. Olá, seja bem-vindo a mais um programa sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje vamos falar do 11º episódio da terceira e última temporada de Galeria do Terror, que se chama Algo na Madeira, que no original é Something in the Woodwork, que é um episódio interessante também, achamos legal o episódio sobre Casa Assombrada, né? E tem a Geraldine Page, que já participou do episódio muito legal também anteriormente, né, Marcos? Sim, vale a pena a gente... Nós vamos falar um pouquinho mais da Geraldine Page já, mas vale a pena a gente destacar que ela já participou de outros 2 episódios, né, da série, em que ela faz personagens completamente diferentes um do outro, muito mesmo, e a gente pode ver, comparando Stop Killing Me, Sins of the Fathers, e esse aqui agora, o quanto essa mulher era primeiro que ela era uma baita atriz, e o quanto ela era versátil, e o quanto ela era uma camaleoa, né? Sim. Então... É verdade, né? Esse episódio também, a gente já falou da Geraldine Page, mas tem um elenco assim, episódio com poucos atores assim em cena, né? Tem muito da atuação dela, mas você quer comentar um pouquinho sobre o elenco? Sim, ele é dirigido pelo Edward M. Abrams. Uhum. Esse cara, ele era mais editor. Ele era mais da edição. Ele editou, por exemplo, o piloto do Galeria do Terror. Olha. Da série que estamos aqui comentando, né? Ele também, ele foi o editor de eu não sei se é um dos primeiros longa-metragens para cinema do Steven Spielberg, Louca Escapada com a Goldie Hawn, porque o primeiro filme do Spielberg é um filme para TV, que é o Encurralado, né? Sim. Mas um dos primeiros longas que o Spielberg dirigiu foi editado também pelo Edward M. Abrams. Ele editou muitos episódios daquela série do Tarzan, do Ron L., aquela série do final dos anos 60. Editou o filme, por exemplo, Street Fighter, aquele filme com Jean-Claude Van Damme, ele foi editor do filme. O filme com a Melanie Griffith, Sherry 2000, também foi editado por ele. Editor encara qualquer negócio, né? Né? Exato. E ele também dirigiu muitos episódios de série, ele também dirigia, tá? Séries como Kojak, Columbo, Novos Centuriões, muita série aí policial ele também dirigia, mas ele tem até mais créditos como editor, e ele já, né, tem uma ligação forte com a Galeria do Terror, porque foi o editor participou da edição do piloto. Uhum. Né? Sim. O roteiro é do Rod Serling. Né? Mas ele é baseado num conto de um cara chamado Não, pera um pouquinho. Chetwynd Hayes. Ronald, né? Ronald Chetwynd Hayes era um autor inglês de histórias de terror, e ele publicou várias coletâneas de contos de terror, suspense, sobrenatural, muitas. Fantasmas. Ele tinha muita história de fantasma. E uma curiosidade, que contos dele foram adaptados para aquele From Beyond the Grave, o Vozes do Além, aquela coletânea de aquele filme, né? Filme, tem Peter Cushing, antologia da Amicus, né? Sim. Tem o Peter Cushing. O filme também, O Clube dos Monstros, o pessoal vai lembrar, que é um filme que tem o Vincent Price, o John Carradine, por exemplo. Quem é da nossa cidade vai lembrar desse filme, né? São filmes divertidos mesmo, né? E né? eu fiquei assim, eu li sobre ele, o que eu li sobre os contos dele, as coletâneas, é que, cara, deu muita vontade de ler, cara. Ele é um cara que tem muitas histórias de fantasmas, sabe? E histórias e coletâneas fantásticas mesmo, assim, que eu acho que não tem em língua portuguesa. Não, muito desse pessoal do gênero aí
de terror, suspense, sobretudo dos ingleses. E você não tem editado aqui no Brasil. Quem gosta do gênero terror, histórias de fantasma, acaba tendo que se virar muito com coletâneas publicadas em Portugal, por exemplo, ou lendo em inglês mesmo, porque toda essa coisa dessa literatura de gênero no Brasil, foi publicado muita coisa, mas falta muita coisa a ser editado ainda. Sim, né? com certeza, né? Mas é um episódio assim com vários climas, né? Isso é muito interessante, né? Nesse episódio, né? E o elenco? Bom, nós já falamos sobre essa atriz, a Geraldine Page. Ela meio que leva esse episódio nas costas, né? Como já é típico dela. A Geraldine Page, nós já tivemos oportunidade de falar dela anteriormente em 2 episódios, que é o Pecados dos Pais, né? Sins of the Fathers, e o Pare de Me Matar, Stop Killing Me. Ela era uma atriz com uma formação muito sólida em teatro, ela era uma atriz do teatro e de espetáculos da Broadway. Ela participou, ela foi indicada a vários prêmios, inclusive, tanto nas atuações dela no teatro quanto na Broadway. Ela participou ela participou da montagem do Doce Pássaro da Juventude. Depois, quando essa peça virou filme, dirigido pelo Richard Brooks e com o Paul Newman, é um dos famosos aí dramas românticos dos anos 70. Ela participou da montagem também para teatro do Agnes de Deus. Depois, quando foi feito o filme, não foi com ela. E nós já citamos aí, entre as participações dela no cinema, O Estranho que Nós Amávamos, né? Lá com o Clint Eastwood, aquele famoso filme da Guerra da Secessão, que ele vai parar num internato de moças. A Geraldine Page é a diretora do internato. Ela está em filmes como Interiores, por exemplo, do Woody Allen, que ela contracena com a Diane Keaton. Eu acho que a gente não citou, mas nos anos 80 tem aquele filme muito bonito que é O Regresso para Bountiful, que ela contracena com Rebecca De Mornay, um filme que é um drama que fez muito sucesso nos anos 80, por exemplo. Ela está, entre outros, ela está naquele Mansão dos Desaparecidos, por exemplo, que ela contracena com a Ruth Gordon. Fora isso, ela está em diversos filmes importantes, ela tem muitas participações aí nos anos 70 e 80. Ela vai falecer em 87, razoavelmente jovem, inclusive. Ela teve uma carreira de pouco mais de 30 anos. Caramba. Mas, ao longo dessa carreira que ela teve, não tão longa, ela marcou muito por causa da grande qualidade da atuação dela e da enorme versatilidade que ela tinha enquanto atriz. E ela prova isso nesse episódio mais uma vez. Com certeza, né? Eu gosto bastante da atuação dela. A gente vai ter novamente o Leif Erikson, né? E mais uma participação aqui em Galeria do Terror. E a gente já falou dele, ele é o Big John do Chaparral. Enfim, é o papel mais conhecido dele, que marcou esse ator. E já citamos... Eu não lembro agora qual episódio do Galeria do Terror ele participou. Mas ele já falamos dele mais de uma vez aqui na série. E outro ator que tem um certo tempo de tela aqui, que vai fazer o coitado, né? No caso aqui, o coitado do faz tudo, né? Do cara do homem do concerto aí, que vai ter um destino trágico, tadinho. O Paul Jenkins. E ele tem tanto tempo de tela que a gente não entendeu por que não colocaram ele na apresentação do episódio. É verdade, né? É verdade. É estranho, né? Esse aqui é um dos primeiros trabalhos desse ator, o Paul Jenkins. Ele era um ator de TV e ele participou, por exemplo, de séries, né? Ele era como, por exemplo, ele fazia um professor na série Os Waltons, e ele participou de alguns episódios. Ele participou de episódio da série Poderosa Isis, episódios da série do Além da Imaginação dos anos 80 e de várias outras séries de TV. Verdade, né? E aí, vamos lá então? Tu quer comentar aí os detalhes do episódio pra gente? Sim, você tem essa personagem, ela é a Molly Whitland. Ela é uma jovem senhora, eu diria ali, que ela se separou do marido
E ali no acordo judicial, ela ficou com uma casa, que era uma casa que foi adquirida até meio que barato, depois por um motivo que nós já vamos chegar. O cara na separação comprou uma casa que estava à venda mais ou menos barato e deixou para ela, como parte ali, né, do acordo de separação. Ela é uma pessoa que ela é um tanto quanto solitária, e a gente percebe que ela gosta muito de martinis, né? Ela toma martinis o dia inteiro, ela tem um certo problema com álcool, a moça, né? E nesse dia, o Joey, que é um cara que faz tudo, né? Um homem dos concertos, está lá fazendo concertos na casa dela. E o Joey chega para ela e fala assim: olha, terminei tudo que eu tinha que fazer, já arrumei tudo, já consertei tudo, tá? Dona fulana. E ela toda saliente com ele, né? Ela assim, toda lá, nossa. Ela flerta muito com ele nesse começo do episódio. A Dona Molly tá ali, a Dona Molly tá dando um baita do mole, né, pro Joey, né? E o Joey, né, falando: não, eu já acabei, quero ir embora. Não, fica mais um pouco, vamos conversar, tá tudo, bebe uma xícara de café, aí, coma um cookie. Toma um café, come um biscoitinho, eu faço um biscoitinho pra você. Meu marido adorava os meus biscoitinhos. Aí ele já, né, pensando: não, eu tenho que ir. Mas peraí, ela fala pra ele: não, mas calma, você tirou lá a fechadura da porta do sótão? Aí ele: sótão? Sim, o sótão lá. Tira a fechadura de lá para mim. Ah, não, mas o sótão da casa, a senhora quer que eu vá lá? Vai lá no sótão. Ah, não, peraí. E aí ela começa a falar que não, você sabe que essa casa aqui tem uma lenda aqui, porque lá no sótão morreu um cara, né? O cara era um criminoso, assaltante de bancos, ele foi se refugiar lá no sótão, aí a polícia foi lá e deu 200 tiros nesse cara, e foi... Né, ele morreu lá, né, no sótão. Ele foi feito em pedaços lá no sótão. E as pessoas falam, então, que essa casa é assombrada pelo fantasma dele. Por isso até que meu marido comprou essa casa mais barato para mim, meu ex-marido, né, para me colocar aqui. Mas você não tá com medo não, né, Joey? Ele: não, que isso, medo? Não tô com medo não, dona. Então sobe lá, então, para tirar a fechadura da porta, vai. Depois de muita insistência, o Joey... ele acaba subindo lá e assim, ele percebe que tem alguma coisa estranha lá no sótão, e o Joey meio que ele não vai descer mais, né? Eu achei isso estranho do episódio, porque eu ia até comentar com você que não dá a entender que, no que eu pude ler do conto, né, um pouquinho de informação, que esse cara era abduzido pelo fantasma, entendeu? Até porque tem uma certa utilização de corpo, né? Que mais pra frente... Não sei se foi um erro do episódio, só não mostrou o cara, e mostrou que ele tinha ido embora e a porta tava lá, sem a fechadura. Que ela queria mesmo que abrisse a porta do sótão, né? Exatamente. Você citou bem. A gente vai dar mais detalhes, mas isso aqui acabou ficando em aberto. E é complicado, né? Porque a gente não. O episódio dá um certo tempo de tela para esse personagem do Joey, ele sobe lá, depois ele desaparece. Aí a gente fica sem saber. A gente vai ficar sabendo mais para frente no episódio que realmente tem um fantasma, né? E aí. É mais do que isso, né? Eu acho que a cena é até bem construída pra caramba, porque ela tem todo esse primeira parte do episódio, que ela fica ali flertando com o cara, convence o cara a arrombar a fechadura. Aí ela tá arrumando uma mesa lá de jantar, né? Aparece o marido dela que tá com uma moça novinha, né? Não tem isso? Aparece o marido dela que tá com uma moça novinha. Casou de novo. Uma moça, nossa, sei lá, 20, 30 anos mais nova. Eu acho que 30 anos você tá sendo até generosa, eu também acho que eu tô sendo generosa. Não, aí ela falando pro cara no carro, né, a mocinha, né, por ex-marido dela. Ah, por que você vai lá visitar ela? Ela é uma bêbada. Ela fez você ter problema cardíaco. Essa mulher é uma peste, não sei o quê. A gente não consegue provocar problema cardíaco em ninguém, gente. Que provoca problema cardíaco são maus. Mas enfim. Não, é só para poder contextualizar a questão do fantasma. Porque, assim, você pega... Aí ele entra, porque ele meio que parece que ele tem uma sincera preocupação com essa mulher. Ela sendo uma peste ou não.
Aí quando ele entra, vê a mesa toda posta, é aniversário dele, ela fala, eu tenho um presentinho pra você, meu amor. É um negócio pra você colocar seus medicamentos do coração. Seus remedinhos. É uma caixinha pra você guardar seus remedinhos do coração. Ai, que bonitinha. Ai, viu? então... Olha, é uma relíquia, hein? Ela é bonita, né? É uma caixinha que não tem nem tampa, né? Uma caixinha podre. É estranha a caixinha. Né? Mas e tem toda essa... a maneira como ela se relaciona com essa questão do fantasma é muito fruto da bela atuação da Geraldine Page. Porque ela vai entrar... É um sótão cheio de teias de aranha, escuro, né? E ela vai falando e falando e falando, e demora para alguém responder. Mas na hora que a voz somente a voz, é uma voz estranha, é uma voz, vai embora daqui, me deixe em paz, né? Essa voz me deu... toda essa caracterização lá do sótão me deu sentimentos conflitantes, porque primeiro, eu achei que, por exemplo, o desenho de produção, eles colocaram teia de aranha demais, e aquela teia de aranha que é feita, que é fake, né? E a hora que a luz batia, você percebia que era um monte de teia de aranha falsa. É tudo algodão doce, né? Acho que eles usavam, diz que é um negócio feito de açúcar, né? Parada assim, né? Mas eles exageraram na quantidade, podia ter sido um pouco menos. Não, e eu aí achei também... legal, eu não achei ruim, não. A parte toda do sótão, né? Porque o marido vai lá e tal, ela entra no sótão e ela fica conversando com esse fantasma. E o fantasma fica pedindo muito para ela ir embora, para deixar ele em paz, que ele tá preso ali. Eles usam um efeito sonoro na voz do fantasma, que se por um lado até que é interessante, eu acho que eu preferia que tivessem pego um ator com uma voz mais... Eu gosto dessa coisa da voz gutural, estranha e sinistra. Dá um tom muito sinistro pro episódio, porque o episódio ele começa extremamente colorido, ela tá com aquelas roupas extravagantes, né? Pelo amor de Deus, é um figurino que era moda na época, né? As casas, a decoração das casas, tudo, aqueles apliques de cabelo, aquela coisa terrível, né? E depois, quando ela entra no sótão, é um clima muito diferente. E ela fala e convence, perturba. Ela perturba o fantasma tanto quanto ela também tá perturbando o marido, né? O fantasma quer sossego, ele não tá afim de fazer mal pra ninguém, ele só quer ficar lá no sótão tranquilão no canto dele. E agora, como a gente tinha comentado, a Geraldine Page, ela é uma baita de uma atriz. Ah, sim. E é interessante a quantidade de emoções e as sutilezas que tem nessa atuação dela. Ela, ao mesmo tempo, é aquela pessoa que parece... Ela faz força para ser fofa e simpática, quando na verdade ela não é exatamente. Ela faz questão, ela se esforça para parecer ser uma pessoa fofa, simpática e amigável, mas a gente sente que ela não é realmente. Ela é uma pessoa rancorosa, vingativa. A questão do alcoolismo dela e como isso também acaba influindo na personalidade dela e na maneira dela agir. A atriz faz isso muito bem, coloca esse elemento ali de desestruturação da personalidade dela muito bem, e de uma maneira também que de certa maneira fica um tanto quanto engraçado também. Tem muita malemolência na maneira como a Geraldine Page constrói esse personagem. Ela ao mesmo tempo é vingativa, manipuladora, ao mesmo tempo ela finge uma certa fofura e simpatia que é para poder ser mais eficiente na hora de manipular quem ela quer. As expressões dela que vão daquele descontentamento, um certo ar vingativo no olhar na hora certa, uma falsa condescendência na hora certa, é muito bacana. Ela é uma Renata Sorrah, né, da novela lá, né? Tem aquela personagem famosa dela que bebia pra caramba, né, e tal, da novela brasileira, não lembro a novela, e tal, e é famoso, né? Mas é muito boa, assim, porque eu acho que prende muito a atenção do espectador, né? Porque não é uma coisa óbvia. Ela fica naquela teimosia com o fantasma, e o fantasma falando que não pode fazer nada, e fala que não tem corpo. E assim, claro, a história vai evoluir a partir daí, né? E o cara tem um momento que ele vai no dia seguinte lá, não sei porquê,
tá cheio de leite na porta, né? Vários vidros de leite, porque eu acho que o leiteiro vai lá e deixa, né? E ele chega lá, a mulher já tava lá em cima conversando com o fantasma, né? Isso. Aí ela desce, fala com ele, o que você quer aqui? Ele leva o leite e fala, você devia estar tomando isso aqui, do invés do que tu tá tomando aí, esse martini aí, né? Aí ela fala assim, você não manda em mim. Ela começa a falar que eu tenho amigo lá em cima, que ele sim me escuta. Aí ele começa a duvidar da sanidade dela, né? Exatamente, quando ela fala que ela tem um amigo, que o amigo mora lá no sótão, que o amigo assim escuta ela, dá atenção para ela e tudo mais, e ela com o copinho de martini na mão sempre, né? Inclusive me lembrou aquela famosa frase: não fossem as azeitonas dos seus martinis, morrerias de fome. É bem o caso dela, né? Ela praticamente só come as azeitonas dos martinis que ela toma o dia inteiro. Sim. E aí o marido lá, ele fala para ela assim, eu vou voltar mais tarde e vou trazer um médico, porque você está precisando se tratar, você não está bem, você está bebendo demais, enfim. E ele vai embora, mas prometendo voltar mais tarde com ajuda. O que ela aproveita para ir lá até o sótão para falar para o fantasma, olha... Você consegue machucar alguém? Eu preciso que você consiga tocar na pessoa e tal. Porque ela fala pro fantasma o seguinte, você vê como é que ela é. Essa personagem, ela fala assim, você consegue ferir alguém? Eu quero que você mate alguém pra mim, fira alguém pra mim. Eu falo assim, não, eu não quero matar ninguém, quero ferir ninguém. O fantasma, literalmente, ele tem um momento que ele aparece até numa garrafa. Tem uns efeitos no episódio legais, tem um momento que aparece o rosto do fantasma, fica aparecendo numa garrafa, aí depois aparece no olho dela. Né? É um ator legal. Em metade do rosto maquiado de branco e metade do rosto maquiado de E ela começa a pedir pro fantasma você consegue fazer isso, eu preciso que você faça isso. E ela fala pra ele, se você não fizer, eu vou tocar fogo nessa casa. E você vai ter que assombrar a calçada. Vai ficar onde, hein? Tu vai perder o lugar que tu tem pra ficar assombrando. Ela literalmente fala assim, eu vou tocar fogo em tudo aqui, tu vai ter que assombrar a calçada, falou? Tu vai, exatamente. Né? E aí o fantasma, diante, né, das ameaças dela, acaba tendo que ceder, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Mais tarde da noite, volta lá o marido dela volta, né? E ele fala para ela, olha, eu voltei, conversei com o médico, o doutor fulano de tal, então daqui a pouco ele vai chegar para ter uma consulta com ele, então vamos lá para a sala para ficar conversando, eu fazendo companhia para você. E ela fala, não quero fazer companhia, não. Eu tenho meu amigo lá no sótão e eu quero ficar com meu amigo lá, inclusive... vamos. E o marido fala, não, vamos lá para a sala, vamos sossegar, larga esse martini aí, vamos ficar conversando até o médico chegar, para ele poder examinar você e ver o que a gente pode fazer contigo. Ela, não, eu quero que você vá lá no sótão conversar com o meu novo amigo. Você é um covarde? Você não tem coragem? Você não tem coragem? Eu acho engraçado que todo mundo cai nesse papo dela, porque primeiro ela insinua lá pro Joey, pro faz tudo lá do começo do episódio, que ele tinha medo, e o cara resolve subir pra provar que ele não tinha medo, e agora ela aceita, ela vai com o mesmo caô pra cima do marido, e o marido cai também, mas acho que no caso do marido ele pensou assim, eu vou fingir que subi lá no sótão, que conversei com esse tal fantasma, aí eu desço e falo, não, conversei com ele, realmente tem um fantasma aí, mas ele não é inofensivo, vamos lá pra sala esperar o médico, tá? Acho que a ideia do cara é essa. A gente não comentou, né, mas eu acho que é importante, porque essa personagem visivelmente é vilanesca, né? Mas ela foi trocada por uma moça muito mais nova. É tipo assim, ela era casada com o cara e tem trocentos casos que é assim, né? A mulher passou a vida, o Zezé de Camargo lá, passou a vida com o cara desde que o cara era um ferrado, não tinha dinheiro. Aí quando o cara tem situação, é trocada por uma moça mais jovem. Então ela tem um ódio do cara, um ódio virulento, entendeu? Isso daí não é uma coisa... É errado o que ela quer fazer, claro, né? Mas também não dá pra entender, né? E ele sente culpa também, né? Ela primeiro... Tem uma hora que ela primeiro pergunta pro fantasma se o fantasma não mataria a moça, né? Também, uma coisa assim. Ela também quer eliminar a moça. Mas aí o cara faz o quê? O cara pega, ela fica lá embaixo só com o martini na mão, lá pegando as azeitonas do martini lá e mexendo. E ele vai lá e resolve no sótão, então, pra calar a boca dela e tal. E aí ela tá lá embaixo, dando risada, olhando pro espelho. E houve um grito muito alto. Um grito, o barulho de um corpo caindo no chão. Isso.
Aí a taça dela cai no chão também. Ah, mas eu tenho outra taça, hahaha. Então, isso é engraçado até, né? Imagina, Aí, né? o episódio já tá no final. Aí, se ela não tivesse, ela virava a garrafa no gargalo, tá? Só pra com constar. certeza, com certeza. Aí ela fica lá embaixo, do nada ela escuta alguém descendo a escada. Descendo a escada. Ela olha, é o marido dela. É o marido dela. Só que não, né, Marcos? Exatamente, o marido ele fala para ela assim, ó, o fulano não está mais aqui, eu que estou aqui agora, e a gente percebe pela voz do fantasma que o fantasma tomou o corpo do ex-marido dela, só que aí ela né, tá, e aí o fantasma fala assim, você, não exatamente com essas palavras, mas você não me deixou em paz, eu te avisei para você me deixar em paz, agora você vai pagar, entendeu? Você vai pagar. Aí o fantasma termina assim, ele se aproximando dela, né, cada vez mais, e ela gritando, né, sinal que, tipo assim, você encheu meu saco, agora eu vou te calar pra tu me deixar em paz. Tomei o corpo do seu marido, né? E diz que o conto é isso mesmo, né? Porque só que diz que no conto tem um diálogo maior assim, que o fantasma explica que ele precisa de um corpo, né? Tem todo um diálogo referente a isso, não é uma surpresa especificamente, e sim o que vai acontecer depois pra ela, né? Pô, eu achei uma história de fantasma muito legal, de Casa Mal Assombrada, porque ela começa de um jeito meio, saca, Eduardo de Mãos de Tesoura, aquelas donas de casa desesperadas, né? Dando em cima, quem lembra desse filme, né? Que é aquelas esposas todas dando em cima dele, uma lá em particular desesperada e tal, ela dando em cima do faz tudo lá, e aí vira uma história de fantasma muito estranha, né? Eu gostei do episódio, eu gostei. Sim, eu achei um episódio interessante. Eu achei talvez não tão bom quanto o anterior, e assim não teve assim talvez nada na direção que tenha me chamado muita atenção, mas é uma delícia ver a Geraldine Page atuando. Que atriz incrível. Ela entrega muito. Aí, né? eu acho até que ela faz faz o episódio ganhar outro patamar, né? Eu concordo contigo, viu? Porque ela começa como uma mulher desesperada, né? E tal, que precisa ficar convencendo um cara lá, um cara que ela nem conhece direito, né? Flertando com ele pra isso, pra que ele fizesse o que ela quer, pra uma esposa enfurecida, né? Enraivecida e vingativa, e que consegue convencer um fantasma, infernizar um fantasma, né? É muito legal, assim. Eu gostei, pra mim foi um episódio bom. Esse daí foi um episódio... Eu adoro histórias de fantasmas, sabe? De casas assombradas, fantasmas vingativos, né? Então, pra mim foi uma surpresa, assim. Eu gostei, achei bem legal. Não, o filme é interessante. Desculpa, o episódio é interessante mesmo. E... enfim... Tá também acima do nível aí de outros que a gente teve nessa temporada aqui, né? E em questão dos diálogos, né? Já que a gente tem aqui o roteiro do Rod Serling adaptando o conto desse autor. Achei ótimo, tá? Mas os diálogos são sempre bons porque ele escreve ótimos diálogos. E no caso aqui, monólogos, né? Porque ela também precisa falar sozinha e tal. E ficar às vezes num monólogo tratando a própria raiva dela, né? Também, né? Uhum. O Rod Serling, ele era um roteirista, né, e um escritor de diálogos muito bom, e é uma coisa, através das falas da personagem, a gente descobre, a gente se revela muito. O Rod Serling, ele não usa a fala do personagem só para explicar o que está acontecendo, para mover a trama. Ele também aproveita para a gente entender qual é a psicologia desse personagem, e ele faz isso aqui também com ela. Sim. Né? Ela tentar convencer o fantasma primeiro a matar a mulher, a namorada do ex-marido, não faz muita diferença para a trama, mas faz diferença para a gente saber o tipo de pessoa que ela é e do que ela é capaz, né? É verdade. E aí... legal, um bom episódio. Você recomendaria algum filme? Acho que a gente já andou falando de filmes de fantasmas, né? E tal, a gente gosta de vários filmes de fantasma, a gente gosta de muitos, então, sei lá, qual recomendar, assim, de fantasma preso na casa. A gente até comentou do Flanagan, né, de Residência Hill, né, que a gente gosta bastante dos filmes dele, né. Essa coletânea da Amicus, Vozes do Além, o From Beyond the Grave, né, essa antologia da Amicus, é uma boa
detalhe sugestão que para o pessoal assistir. O From Beyond que the Grave é legal. justamente baseado no Elemental e outras histórias, que é um conto de 74 do próprio autor aqui, o R. Chetwynd Hayes, né? O From Beyond the Grave é baseado num conto do mesmo escritor que foi baseado esse episódio, né? Então tá aí uma sugestão, né? Muito bom, as antologias da Amico sempre valem a pena. Aliás, a gente adora, sabe? Não sei se vocês conhecem, se vocês procuram assim, né? É normalmente para fãs de terror mesmo, né? Que ficam fazendo isso. Mas eu tenho até uma coisa de querer assistir todos os filmes possíveis da Amicus, né? De ficar procurando por produtora mesmo, né? Tu vai, tem o pessoal que procura muita coisa da Canon, né? Mas eu gosto da Amicus, né? Então, Hammer, claro, Amicus em segundo, Canon filmes depois. Mas caramba, como é legal, é tanta coisa boa, tanta coisa divertida. E eu acho que esse episódio aqui, ele não me desagradou. Foi um episódio de suspense legal, que eu acho que quem assistir também vai gostar. Vou ficar aqui esperando também a sua opinião, né? Pra você contar o que você achou do episódio, né, Marcos? Uhum, exatamente. Compartilhe suas impressões com a gente também. E a gente vai ficar contente em saber aí qual foi. E se você não assistiu ainda, aproveite. Né? Aproveite, porque a gente sempre coloca o link na descrição. Às vezes tem gente que, eu não sei se o pessoal não escuta o programa inteiro, ou sei lá, se pula essa parte, mas a gente sempre deixa o link para assistir online na descrição. Né? Sempre, até de The Twilight Zone, você consegue encontrar todos. Então é só você abrir a descrição, apertar o mais aqui, a caixinha de descrição, e colocar, e você vai ver, assista online legendado aqui, entendeu? A gente postou todos os episódios no nosso canal do OkRu. No YouTube, gente, eu sei que tem muito canal, né? E a gente às vezes até sofre um pouquinho com isso, tá? Do pessoal escutar, achar o podcast e achar que é o filme, né? Tem muito disso, né? Muita gente que eu acho que não tem... A gente não pode tirar o conhecimento das pessoas pelo nosso, né? Mas tem muita gente que acha, por algum motivo, que quando chega no podcast, mesmo estando escrito que é um podcast, que é o filme. Que vai assistir o filme, por algum motivo, não sei porquê, né? Porque está escrito podcast, mas a pessoa pode não saber o que é podcast, né? Que é um debate sobre o filme. Mas a gente, apesar disso, ainda coloca na descrição, normalmente, o link para poder assistir do que a gente trata. A gente tem esse cuidado de colocar, né? Então, aqui nesses episódios de galeria é a mesma coisa. Se abrindo lá, você consegue assistir normalmente, né? Com isso, a gente vai finalizando aqui mais um episódio, né? Que foi legal. Estamos chegando, né? Devagarinho na reta final, né? Eu acho que são 15 episódios nessa temporada, nessa última. Lembrando que a gente, no final, vai fazer uma live, então, com os 20 episódios favoritos de todas as temporadas, as 3. Né, como a gente fez com The Twilight Zone. Aí a gente vai, né, tentar encontrar aqui, né, pensar, pesquisar o que a gente gostou mais, porque como são segmentos, né, então a gente vai tentar escolher até talvez por segmentos, né, segmento favorito, né, e por aí vai, né. Mas fica aqui então a recomendação para vocês, de vocês escutarem os outros podcasts, porque a gente gravou desde a primeira temporada, a gente então tem todos os podcasts aqui no YouTube, também no nosso feed, né, pelo Spotify. Você procura Cineclube da Masmorra ou Além da Imaginação Podcast, ou vai no nosso site, masmorracine.wordpress.com. Você consegue, lá no sidebar, você vai encontrar um link direto para ir para o canal do OkRu, onde tem os episódios online, e também tem os podcasts. Então é uma coisa que a gente sempre faz no começo do ano, independente dos nossos trabalhos sobre cinema, né, os nossos podcasts sobre cinema, as nossas pesquisas cinematográficas, né. Fica aqui a recomendação, sempre de você dar um pulo lá no nosso site, tá? No mais, a gente pede sempre apoio, por favor, nos apoie financeiramente. Tem o nosso Pix aí que tá na tela agora. Você pode apoiar também via Apoia-se. Esses 2 QR Codes que estão em tela aí, o vermelhinho é LivePix GG, que você pode mandar áudio pra gente, tá? A gente vai tocar o seu áudio nos podcasts, então, se você mandar o áudio, é uma pequena contribuição, acho que é R$5. Você manda áudio pra gente escolhendo uma voz, é uma brincadeira bem legal que a gente quer que vocês compartilhem dessa brincadeira com a gente. E do outro lado também tem a Amazon, né? Basta você escanear com QR Code, comprar pelo link, que a gente, pela indicação, recebe também uma graninha da Amazon, tá certo?
Um beijo muito grande. Logo mais estamos de volta aí com mais um podcast. Fiquem muito bem. Até lá. Fiquem bem.